café e cartoon. Sim, os desenhos animados de antigamente eram politicamente incorretos. E qual o problema disso? Você pode reparar que os desenhos animados de antigamente eram muito mais violentos do que os desenhos animados de hoje em dia. Para você entender por que existe tanta diferença dos desenhos animados de antigamente para os desenhos de hoje em dia, você tem que entender que eles foram feitos em uma outra época, em um outro contexto. Naquela época não existia tanta violência como existe nos dias de hoje. Sendo assim, um personagem aparecer na tela usando uma espingarda ou usando uma arma era uma coisa completamente absurda, porque as pessoas não estavam acostumadas à violência nos dias atuais, como a gente tem hoje. Então era tão exagerado a violência que aquilo era para ser um absurdo, era para ser uma coisa assim surreal para eles, entendeu? Então por isso a violência era exagerada. Outro motivo para os desenhos serem tão diferentes era que os desenhos animados eles não eram feitos especificamente para as crianças. Eles passavam nos cinemas antes dos telejornais e antes dos filmes. Então quem assistia os desenhos animados, em sua maioria, eram os adultos. Por isso, tanta violência e tantos temas adultos presentes recorrentemente nos cartoons antigos. Por isso que você pode ver a diferença dos desenhos antigos do Pica-Pau, por exemplo, para os desenhos atuais, dos dias de hoje. Antigamente, os desenhos animados eles eram feitos, como eu disse, especificamente para passarem nos cinemas. O tempo de produção deles era muito mais demorado, porque eles demoravam em média uns 6 meses para se fazer apenas um capítulo. Para fazer um episódio de uma série, por exemplo, vários animadores trabalhavam no mesmo episódio em diferentes tempos do mesmo episódio. Por exemplo, um time de animadores poderia animar do primeiro minuto até o terceiro, um segundo time do quarto minuto até o sétimo. É por isso que os desenhos animados antigos, como os das décadas de 40, 50 e da década de 30, eles são muito mais bem feitos e mais fluidos, porque o pessoal podia se dedicar mais, eles tinham mais tempo. Eles apenas paravam, algumas cenas tinham um cenário atrás fixo, né? E os animadores iam fazendo os movimentos dos personagens quadro a quadro na mão. Como eles não estavam preocupados em atender uma demanda de um público infantil, era recorrente qualquer tema variado ser discutido no cinema. Por exemplo, o Pica-Pau antigo, a maior parte dos desenhos, das histórias antigas dele, envolvia ele tentando se dar bem, tentando conseguir alimento ou dinheiro. Por exemplo, tem um episódio do Pica-Pau conhecido no Brasil como O Afanador de Gasolina, de 1943. Nesse episódio, o Pica-Pau rouba a gasolina de um policial. Então esses temas, esses exageros da realidade eram comuns nos desenhos antigamente. E mesmo porque o público-alvo deles eram, em sua maioria, adultos. Naquela época não existia televisão, então todos iam assistir aos seus telejornais, os seus filmes e tudo no cinema. A produção de um desenho animado era uma produção feita para o cinema e para o público adulto. Depois, quando surgiu a televisão e os desenhos passaram a ser produzidos em temporadas, era preciso que eles produzissem mais rápido e mais episódios por temporadas, mas aí para um público específico infantil. Então, quando os desenhos migraram do cinema para a televisão, eles já perderam essa violência e aos poucos foram se adequando a um público menos acostumado a isso. Apesar que os desenhos que passavam no cinema também começaram a passar na televisão. Então, se você olhar os cartoons bem de antigamente, é comum você ver personagens fumando, é comum você ver personagens com armas, com dinamites, com explosões. Mas é claro que na próxima cena eles estavam inteiros e perfeitos, como se nada tivesse acontecido, porque afinal são desenhos animados. Mas o que eu queria dizer é que não tem problema nenhum dos desenhos animados antigos serem desse jeito, porque eles são reflexos daquela época. Não tem nenhum problema eles terem violência exagerada. Ninguém pulou de uma catarata num barril porque assistiu um Pica-Pau, ou começou a roubar gasolina, ou começou a fumar, ou explodiu alguém com dinamite porque viu um desenho animado. Todo mundo cresceu normalzinho e ninguém ficou lelé por causa dos desenhos animados antigos, ou pelo menos eu espero que não, né? E hoje em dia os desenhos animados, a maioria deles pelo menos, estão bem mais light, né? Por causa da onda do politicamente correto e para se adequar aos dias de hoje. Quem sabe, mais pra frente, daqui a alguns anos, eles não voltem a ser como eram. Os desenhos animados eram assim mesmo, e tudo bem, o máximo de influência que você pode ter tido é ter tentado comer espinafre achando que ia ficar forte.
Você percebe a mudança dos desenhos produzidos para cinema quando eles começam a ser produzidos para televisão em temporadas? Eles têm, alguns deles têm sempre uma mensagem positiva no final. Eu acompanho muito pouco das animações feitas para televisão nos dias de hoje, mas o pouco que eu pude ver é que as últimas temporadas do Pica-Pau, ele não é mais o Pica-Pau. Ele não é mais engraçado como era antigamente, porque ele é muito certinho. O mesmo acontece com o Tom e Jerry, que era aquela violência exagerada, e no próxima cena tava todo mundo normal, como antes, como se nada tivesse acontecido. Mas hoje em dia simplesmente não tem mais graça. O legal desses desenhos animados, ou melhor, desses cartoons antigos, era o absurdo das histórias, o absurdo das situações nonsense e estarrecedoras que aconteciam. Essa era a graça dos desenhos. Eles não foram feitos para educar ninguém, eles foram feitos simplesmente para entreter. A graça do desenho não está no coiote finalmente conseguir pegar o Papalégua, mas nas tentativas dele de conseguir pegar o pássaro. Se um dia ele realmente conseguir, não vai ter graça. Assim como o Tom e Jerry, assim como o Pica-Pau, Pernalonga e tantos outros que fizeram a nossa infância muito mais feliz.